Pessoal, finalzinho de junho, parece que aí a quarentena está chegando ao final, o governo está dando uma flexibilizada aí, e eu não sei como é que foi a sua quarentena, mas eu imagino que não tenha sido nada fácil, né? A gente teve aí um cenário bem difícil, com as crianças em casa, sem aula, e trabalhando em home office, limpando a casa, cozinhando, e a gente também ficou privado de ver a família, de viajar, de ter momentos assim de lazer, enfim, nós ficamos aí num cenário bem atípico para nós, ninguém tinha passado por isso antes, e eu parei um pouquinho para pensar como é que foi essa quarentena. E eu lembrei de um cara na Bíblia que passou uma quarentena muito pior que a nossa e muito mais duradoura, né? Eu lembrei da história de José. Para quem não lembra muito bem ou não conhece a história, José era bisneto de Abraão e preferido do seu pai, né? Diante de 12 filhos homens, ele era o mais estimado, né? Isso gerou toda uma revolta por conta dos seus 11 irmãos que ficavam tramando para que o matassem. Certa vez quase conseguiram, por uma intervenção de um dos irmãos, decidiram apenas jogá-lo num buraco, numa vala no meio da estrada, no campo. E aí, em vez de matá-lo, venderam para uns comerciantes que estavam passando, uns desconhecidos na estrada. Ali começou a quarentena de José, diferente da nossa, que nós ficamos em casa. A quarentena de José foi fora de casa, né? Ele foi vendido para algumas pessoas no Egito e para Potifar, e ali ele tem um outro cenário difícil, porque ele é um escravo, tenta fazer o seu melhor, novamente então ali ele é traído pela esposa do seu senhor, que inventa uma história, porque ele não quis ter um romance com ela, e aí o seu senhor não acredita nele, acredita na esposa, e ele é novamente preso, agora numa masmorra, numa cadeia, no Egito, num país distante, no meio de desconhecidos, e ele está ali tido como morto para sua família, sem qualquer perspectiva, num cenário ali muito complicado. E ali novamente ele tem uma oportunidade, conhece ali alguns funcionários do palácio que esquecem dele de novo, e ele fica ali muitos anos. Toda essa trajetória de José dura vários anos. Então a quarentena de José não foi fácil, num país desconhecido, né, tido como totalmente abandonado. Mas nós vamos ver que o final da história é um final feliz, né? José consegue usar esse período, essa quarentena, vamos dizer assim, essa fase difícil da vida dele, longe de casa, para dar uma grande virada na vida. E aí nós vamos ver que 3 características são muito fortes na vida de José, que fazem com que ele consiga superar tudo isso muito bem, e que pode servir para nós também como inspiração, como lição. Primeiro é a sua integridade, né? José decide ser fiel e leal a Deus, mesmo quando ninguém estava vendo. Ele não tinha ninguém ali por perto que pudesse censurá-lo, mas ele tinha um coração muito fiel a Deus. Segundo é a sua esperança, que nunca morre, nas promessas que Deus havia feito para ele, nos sonhos que ele havia tido antes. E terceiro é a compaixão. Nós vamos ver que no final da história, depois de muitos anos, e aí ele já é governador lá no Egito, ele encontra com seus irmãos. E em vez de ter um sentimento de vingança, ele libera perdão e com muita compaixão ele acolhe os seus irmãos no momento de seca, de fome, e ele traz grande restauração para a família.
Então, que José possa nos inspirar, gente, nesse momento difícil que estamos passando, que a gente possa manter nossa integridade, fidelidade a Deus, a esperança que nós não podemos perder nunca, né, num amanhã melhor, num futuro glorioso com Deus, e a compaixão de ajudar as pessoas que precisam muito mais do que nós. Um grande abraço, fique na paz, Deus abençoe.